Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, o volume de crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS bateu recorde em janeiro. Mas quem traz mais informações é a repórter Bruna Di Giaimo. No total, foram contratados mais de 230 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse já é o maior valor registrado para esse tipo de contratação. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor teve uma alta de 20%. Em janeiro de 2022, esse valor era de 192 bilhões de reais. Esse tipo de empréstimo é uma modalidade que é concedida para aqueles idosos que têm a aposentadoria ou pensão creditada na conta corrente. E é uma opção mais fácil e com juros mais baixos por ser descontada diretamente na folha. Nessa semana, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a taxa limite de juros em 1,70% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 2,62% ao mês para o cartão consignado. O segurado pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% em empréstimo pessoal, 5% com cartão de crédito e os outros 5% com cartão de benefício. O prazo para pagamento do empréstimo é de até 84 meses. E a orientação para quem busca esse benefício é tomar cuidado para que não aumente o endividamento das famílias. É sempre importante lembrar que quem vai contratar esse tipo de empréstimo precisa estar atento às opções de juros e às condições oferecidas e se certificar de que o banco escolhido, a instituição escolhida, é autorizada pelo Banco Central. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. E ainda falando de economia, os subsídios ao setor elétrico vão custar quase 35 bilhões de reais neste ano. Esse, aliás, é o maior valor já aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem vai pagar essa conta, ou melhor, parte dela, é o consumidor. Em 2023, do total orçado pela Conta de Desenvolvimento Energético e aprovado pela ANEEL, 29 bilhões serão divididos entre todos os consumidores de energia. Quase 13% do que o consumidor paga é destinado para os chamados encargos setoriais. Esses encargos são quase que os descontos concedidos pelo governo ou pelo Congresso para setores econômicos e segmentos da sociedade, formando a chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que inclui desde a tarifa elétrica para a população de baixa renda até a irrigação para produtores rurais pequenos e grandes. De acordo com a Associação dos Distribuidores de Energia, o Congresso deveria rever essas tarifas como forma de diminuir os custos para os consumidores. O órgão é responsável por calcular o valor da CDE todos os anos, a partir de leis aprovadas pelo Congresso e decretos da Presidência da República. Os aumentos têm sido criticados pela diretoria da ANEEL, que reconhecem o impacto na conta de luz. E o mercado financeiro aumentou a estimativa para a inflação e também para o PIB deste ano. As informações são do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,90% para 5,96%. A meta central de inflação para 2023 foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e vai ser considerada cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado o resultado previsto, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação, quando o IPCA fica acima do teto fixado pelo sistema. Em 2022, a inflação somou 5,79%. E para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro ficou estável em 4,02% na semana passada. Para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2023, a expectativa do mercado financeiro avançou de 0,85% para 0,89% na última semana. Essa foi a quarta elevação seguida do indicador, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento permaneceu estável, em 1,5%.
O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, estável em 12,75% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, a taxa Selic já está em 13,75% ao ano. E para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável em 10% ao ano. E duas companhias aéreas já deram sinal verde para o programa Voa Brasil, que promete a venda de passagens aéreas por até R$ 200. A informação foi confirmada pelo próprio ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O ministro Márcio França afirmou que as companhias aéreas Gol e Azul já mostraram interesse em participar do Voa Brasil. O programa pretende ofertar passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados, estudantes e servidores com renda de até R$ 6.800. Ele acredita que outras companhias aéreas também devem aderir à proposta. A definição dos voos que vão integrar o Voa Brasil deve ficar a critério das companhias. Márcio França também destacou que o programa Voa Brasil não é um programa do governo, mas sim das empresas aéreas. E com isso, o governo não vai subsidiar as passagens mais baratas. Essas passagens não devem causar prejuízo, já que durante vários períodos do ano, as companhias operam com menos passageiros. O ministro acrescentou que se as empresas encontrarem um jeito de fornecer essas vagas para pessoas a preços menores, vai ser bom para todos. Para Márcio França, a medida é super positiva e o governo deve incentivar. E o governo federal deve lançar na próxima semana a nova versão do Mais Médicos. O programa foi criado há 10 anos para o fortalecimento da atenção primária do país. A nova versão do programa Mais Médicos deve incluir não apenas profissionais para atuar na atenção básica, mas também especialistas e incentivos para a participação de médicos recém-formados. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a intenção é elevar a oferta de serviços não apenas quantitativa, mas qualitativa em todas as localidades e distritos mais distantes que têm menos profissionais da saúde. Segundo Rui Costa, o governo ainda não decidiu se vai trazer médicos estrangeiros, como foi feito na primeira versão. O que já está definido, segundo o ministro, é a retomada do Revalida, o programa de revalidação de diplomas de medicina para que brasileiros formados no exterior possam atuar. Segundo o ministro, o programa também vai ter incentivos para médicos recém-formados fazerem a complementação da sua qualificação e atuar ao mesmo tempo. Na semana passada, uma cozinheira morreu após a explosão de uma panela de pressão em um restaurante no interior de São Paulo. E o caso acendeu um alerta sobre os cuidados que devemos ter com esse utensílio doméstico. Veja agora na reportagem da Maria Clara Leite. Uma tarefa aparentemente simples, mas que pode oferecer muitos riscos. O manejo da panela de pressão. Pela operação incorreta ou falta de cuidados, o utensílio pode explodir e causar destruição e morte. No último dia 9 de março, uma cozinheira de 36 anos, que estava em seu primeiro dia de trabalho, foi vítima desse tipo de acidente em uma churrascaria de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento da explosão. O caso foi registrado como morte acidental na delegacia seccional da cidade. Para evitar riscos, os cuidados com a panela de pressão começam na compra, como alerta a diretora de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O primeiro cuidado é comprar num comércio formal. Primeira preocupação, e com nota fiscal. A preocupação mais importante é se o produto tem o selo de certificação do Inmetro. Mas só o selo não garante a segurança. Em casa ou restaurantes, é preciso manter os cuidados com o utensílio ao longo de toda a vida útil dele, com limpeza adequada, troca de peças e até com o descarte da panela, em caso de queda, por exemplo. Neste restaurante em São Paulo, o proprietário troca as panelas de pressão a cada 6 meses, mesmo sem danos aparentes. E olha que ele toma todos os cuidados necessários para a conservação das peças. A gente nunca deixar a válvula entupida. Isso aqui é fundamental. É por aqui que vai sair o vapor dela. Tanto na hora do cozimento, que vai liberar o vapor, quanto na hora de poder abrir.
A válvula entupida deve ser trocada, assim como um anel de vedação, conhecido como borracha, que costuma ressecar. E no momento da utilização, o chefe recomenda observar o tamanho da boca do fogão onde a peça será colocada, que não pode ser muito grande, porque o fogo precisa ficar bem no centro. E ele traz talvez a dica mais importante entre tantas: respeitar o processo da panela de pressão. Então, com a válvula desentupida, ela vai liberar a pressão naturalmente. Vai liberar o vapor, que vai liberar a pressão interna naturalmente. E você só pode abrir depois que tiver 100% sem pressão, a válvula que é o termômetro disso. Não pode abrir, tentar abrir em hipótese alguma a panela se tiver pressão dentro. Isso é muito perigoso para uma explosão. E também não pode colocar ela embaixo de água, que é uma coisa clássica que as pessoas fazem, que é muito errado. Quem cuida direitinho da panela, que acelera processos e prepara verdadeiras delícias, tem nela uma grande aliada em casa ou no restaurante. Eu mudo de assunto para falar que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa as redes sociais. É o que revelou uma pesquisa feita por uma empresa norte-americana. E, em média, cada pessoa passa 46 horas por mês conectada. O levantamento foi feito pela Comscore, empresa norte-americana que é especializada em pesquisas na internet. De acordo com a análise, o Brasil é o terceiro país que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Em seguida, vem os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Itália, o Reino Unido, França e Espanha. A pesquisa analisou apenas 10 países. São mais de 131 milhões de contas ativas no Brasil. Destas, mais de 127 milhões são de usuários únicos. De acordo com o levantamento, foram mais de 356 bilhões de minutos consumidos nas redes sociais em dezembro de 2022, o equivalente a 46 horas de conexão por usuário no mês. O YouTube e o Instagram são as redes onde os consumidores dedicam mais tempo, com mais de 12 e 14 horas, respectivamente. A audiência dessas plataformas superou o tempo utilizado em plataformas de serviços e entretenimento. O YouTube, o Facebook e o Instagram são as redes mais acessadas pelos usuários brasileiros, todos com mais de 81% de alcance. Logo em seguida, vem o TikTok, o Quai e o Twitter. Ainda de acordo com o levantamento, o Facebook, o Twitter e o Instagram somaram mais de 15 bilhões de ações, 10 milhões de conteúdos e mais de 230 milhões de compartilhamentos entre janeiro e dezembro de 2022. E veja a seguir, sobram vagas de emprego e faltam trabalhadores no Reino Unido. E você vai ver também, relógios inteligentes viram moda e podem ajudar a saúde. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, no Reino Unido tem sobrado vagas de emprego e faltado trabalhadores. Um levantamento revelou que existem atualmente no país mais de 1 milhão de postos de trabalho abertos, mas não há candidatos para preencher. Por causa disso, inclusive, o governo estuda adotar medidas de incentivo para britânicos e também para estrangeiros. De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido, são mais de 1 milhão e 200 mil vagas disponíveis. Mas o governo britânico está preocupado, já que o mercado enfrenta uma escassez de mão de obra. E isso tem afetado a produtividade das empresas e o crescimento econômico do país.
A falta de trabalhadores é sentida em vários setores, desde aqueles que exigem qualificação até os trabalhos mais simples. Faltam médicos, enfermeiros, professores, especialistas em tecnologia e até mesmo atendentes de hotéis e restaurantes. Com isso, muitas empresas estão recorrendo à imigração e trazendo funcionários de diversas partes do mundo. Em 2022, mais de 500 mil pessoas se mudaram para o Reino Unido de forma definitiva e com vistos de trabalhos permanentes e temporários concedidos por essas empresas. Para conseguir o direito de trabalhar no Reino Unido, os candidatos devem ter uma oferta de emprego oficial com um salário de pelo menos 25.600 libras por ano, o equivalente a R$ 162 mil. A crise tem sido tão grande que o governo anunciou uma série de medidas para tentar atrair mais britânicos e estrangeiros para o mercado de trabalho. Estão previstos incentivos para que aposentados voltem ao mercado e melhores condições para o registro de trabalho para estudantes. As medidas fazem parte do Orçamento Federal do Reino Unido para o ano fiscal, que deve começar em abril. E olha só essa história que aconteceu na Austrália. Em meio a uma grande enchente, salva-vidas tiveram que se esforçar bastante para salvar um canguru. Ele estava se afogando. A ação foi gravada e o vídeo viralizou na internet. A polícia do estado de Queensland resgatou um canguru Joey em uma área inundada próximo a Burke Town, no norte do país. Joey é uma palavra originária de línguas locais para designar filhote. A região foi duramente atingida por enchentes que dificultaram o transporte e danificaram prédios. De acordo com a polícia, o bebê canguru teve sorte dupla, já que foi encontrado em águas turvas, onde crocodilos também foram avistados. E a NASA apresentou um novo traje espacial que os astronautas vão usar na viagem de volta à Lua. Acompanhe. A vestimenta tem várias camadas de proteção, uma mochila com sistemas de suporte à vida, luzes e uma câmera de vídeo de alta definição montada no topo do capacete. A versão final será no tradicional branco, usado para refletir o calor. We have not had a new suit since the suits that we designed for the space shuttle. Não temos um novo traje desde que os projetamos para o ônibus espacial, e esses trajes estão atualmente em uso na estação espacial. Então, há 40 anos usamos o mesmo traje com base nessa tecnologia, e agora a Axon vai inovar. Os trajes terão mais funcionalidade, mais desempenho, mais capacidade. Estamos animados. More performance, more capability, and we're very excited about what's going to be happening. O programa Artemis da Agência Espacial Americana vai levar os humanos à Lua no final de 2025, pela primeira vez desde que as históricas missões Apollo terminaram em 1972. Olha, e por falar em tecnologia, os chamados relógios inteligentes viraram moda no país. E essa tecnologia pode, inclusive, ajudar nos cuidados com a saúde. Quem vai mostrar é a repórter Bruna Di Giaimo. Desde a antiguidade eram utilizadas técnicas para medir o tempo. Relógio de sol, relógio de água, ampulheta, relógios mecânicos. Diversas foram as formas que o ser humano encontrou para se localizar no tempo e chegar até o que hoje conhecemos como relógio. Com o avanço das tecnologias e tudo que nós conhecemos se reinventando diariamente, o relógio, lógico que não poderia ficar de fora. Os modelos mais atuais incluem funções que podem ajudar inclusive no monitoramento da saúde. Desde que surgiram, os relógios inteligentes já evoluíram muito. Alguns ajudam a monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial. E nos casos em que essa oscilação é muito grande, ele emite um alerta que, se não é respondido, aciona imediatamente a emergência. A melhor opção dessas linhas é a questão de batimento cardíacos, né? Batimento cardíaco, frequência cardíaca, oxigenação sanguínea. No dia a dia mesmo, a sua pressão pode subir ou abaixar sem você estar fazendo esforço físico nenhum e passar mal por isso.
E o relógio smartwatch é bom por causa disso. Ele vai alertar a pessoa que aumentou demais a pressão média ou diminuiu demais. Ele pode servir como um alerta inicial para monitorar os parâmetros e indicar ao usuário que ele deve procurar ajuda médica. Exatamente como aconteceu com o Dr. Darcy, de 82 anos. Um relógio como esse já ajudou a salvar a vida dele 2 vezes. Ele teve 2 isquemias e ganhou o relógio de um dos filhos para monitorar a saúde e identificar alterações no dia a dia. Realmente é muito bom. Para mim me tranquiliza muito, porque eu confiro a minha pressão arterial várias vezes por dia, a saturação de oxigênio também, o oxímetro funciona muito bem. E ele gostou tanto do relógio que não tira em nenhum momento, nem mesmo para dormir. Assim, consegue monitorar os parâmetros do sono dele também. Mesmo com todas essas funções tendo uma precisão muito boa, é importante saber que apenas os aparelhos utilizados pelos médicos têm uma manutenção e calibragem que pode medir com exatidão todos os parâmetros de um paciente. Alguns, eles já passaram por uma avaliação da Anvisa, e outros, a maioria não tem uma aprovação da Anvisa. Eles fazem um registro que podem ter um fator de erro mais ou menos. Não é um erro tão absurdo, mas também não é tão preciso quando comparado com os aparelhos de medição que nós temos. A tecnologia utilizada nesses relógios veio para ficar e auxiliar não só o Dr. Darcy, mas também para ajudar na busca por melhores resultados para pacientes. As pessoas olham muito para o relógio e para o bracelete como para gerenciar doença. Eu pensaria ao contrário. Talvez para gerenciar a saúde, né? Talvez medir a frequência cardíaca fosse algo interessante. Aí você vai dizer, mas o que tem a frequência cardíaca para monitorar alguém? Bom, eu posso avaliar como está o condicionamento físico. Além do acompanhamento, a previsão é de que até 2025 nós possamos utilizar a inteligência artificial de forma preventiva, antecipando possíveis problemas de saúde. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!